Meus amigos, quinto bloco do nosso curso A Revolução dos Porcos, onde, seguindo aqui a obra de Orwell que se propõe nessa obra fazer uma, uma paródia com o mito do socialismo soviético, né, uma investigação. E nós estamos tentando entender um pouco do que está acontecendo no mundo de 2024 e no Brasil 2024, com base nessa fábula de Orwell, A Fazenda dos Animais ou A Revolução dos Bichos, que nós estamos chamando aqui de Revolução dos Porcos. E vocês estão entendendo por quê. Vejam, quando terminamos o quarto bloco, tínhamos o quê? A Revolução dos Porcos ou a Revolução dos Bichos está em pleno curso nesta fazenda. E as contradições inerentes ao socialismo começam a aparecer. Aqueles 7 mandamentos, os 7 princípios, as 7 regras dessa doutrina do socialismo dos animais, aí, o animalismo, eles começam a ser traídos, eles começam a ser desrespeitados por uma elite dentre esses animais, uma elite que são os porcos. Os porcos se elegeram os mais espertos, e parece que de fato são nesse contexto. Eles se elegeram assim, uma elite intelectual, uma elite, vamos dizer assim, em termos de liderança, dentre os outros animais, e eles tomaram a revolução para si. Estão nesse momento capitaneados por 2 figuras, Bola de Neve, Napoleão e um terceiro no escalão aí, que é o Guincho. Cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Nesse primeiro momento, o Bola de Neve é aquele líder socialista, mais light, ele ainda quer manter o respeito àquelas regras primeiras, esses princípios, ele é incansável, está estudando o tempo todo, ele está planejando, ele tem planos para tentar fazer concretizar todas aquelas promessas de que a vida dos animais seria uma vida incrível sem os humanos na fazenda. Bola de Neve é este, um dos 2 líderes. O outro é o Napoleão, enquanto Bola de Neve está incansável com seus projetos, tentando animar o pessoal, tentando colocar os projetos em curso. O Napoleão, o mais perigoso dos 2, está trabalhando na surdina para apresentar algumas surpresas daqui a pouco. E aí, nesse momento, tem um Guincho. Esse Guincho, que é o terceiro porco, ele está abaixo nessa linha de administração, mas ele é o cara das narrativas, é o chefe da propaganda e tem uma função aqui muito importante, que é manipular as massas, tornar as massas dóceis a esse momento em que os porcos estão tomando a revolução para si. Vamos entender um pouco melhor. Aliás, nós no Brasil temos bastante experiência em termos de revolução dos porcos e como os porcos estão manipulando as massas. Não é? Muito bem, vamos voltar ao texto original para avançarmos. Vejam bem, eu fiz uma anotação aqui, evolução da Revolução dos Porcos. Todos haviam concordado que os porcos, que eram sem dúvida mais inteligentes que os outros animais, tomariam todas as decisões referentes à administração da fazenda. Teria funcionado bem se não fossem as disputas entre Bola de Neve e Napoleão. Começam as disputas, meus amigos, nesse momento. É sempre assim, não é? Isso aconteceu lá atrás, no primeiro momento, na União Soviética, com a morte de Lenin e a briga ali entre Trotsky, entre Stalin, entre outros também que estavam ali naquele momento e tal. Preponderou depois Stalin. A figura de Napoleão aqui é um espelhamento da figura de Stalin, e do Bola de Neve é um espelhamento da figura do Trotsky. O Trotsky era sofisticado, o Bola de Neve também, intelectualmente sofisticado. O Napoleão quieto, trabalhando na surdina, com discrição, visto como tosco, aquele que fala pouco, mas agia muito. O Napoleão quem é? Seria o Stalin. Vocês vão ver que tal qual o Stalin preponderou e defenestrou tal como Stalin preponderou e defenestrou Trotsky da Revolução, a ponto que Stalin expulsou Trotsky
da União Soviética, Trotsky tendo que, inclusive, acabou exilado no México e depois acabou com a vida, teve sua vida ceifada com uma machadinha, o Trotsky, no México. Trotsky seria o Bola de Neve. Terá um fim muito parecido com os dois, Bola de Neve e Trotsky. E o outro, Napoleão, espelhamento de Stalin, que é aquele que prepondera. Muito bem. Então, vejam, os porcos vão se firmando como elite da Revolução, elite que tem privilégios, mas a disputa entre os dois líderes, Bola de Neve e Napoleão, vai trazer rumos novos a essa Revolução dos Porcos. Vejam aqui, os dois discordavam a respeito de todas as questões sobre as quais era possível discordar. Se um sugeria que aumentasse a extensão da terra dedicada ao plantio de cevada, era mais que certo que o outro ia exigir que se ampliasse o cultivo de aveia. Se um dizia que determinado campo era perfeito para repolhos, o outro afirmava que o tal campo só servia para raízes. Cada um deles, Bola de Neve e Napoleão, tinha seus seguidores, e houve alguns debates violentos. Nas reuniões, Bola de Neve, com frequência, obtinha a maioria dos votos, graças ao brilho de seus discursos. Mas Napoleão se saía melhor quando se tratava de angariar apoio entre uma e outra reunião. Era igual Stalin, ele trabalhava nos bastidores. Era com as... Isso é como Kassab, hoje, por exemplo, e tantos outros que se tem por aí. Aliás, né, nós verificamos que muita gente trabalhou e trabalhou bem em silêncio, enquanto Bolsonaro falava muito, né, e tomava muito leite moça. Com todo respeito, não fiquem chateados, é a verdade. Era com as ovelhas que Napoleão obtinha, o porco Napoleão obtinha mais sucesso. As ovelhas, vocês vão verificar, são os animais considerados aqui mais assim, de pouco intelecto, mais manipulável. Vamos seguindo aqui. Aí veja o seguinte, essa disputa, que ora vai ser habilidosa, ora vai ser truculenta entre esses dois líderes, vai num crescente e vai ter um desenlace em algum momento. Veja, olha que interessante. Nós estávamos há pouco discutindo no Brasil a questão aí do, né, tem uma tal de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, visando diminuir a carga horária semanal do trabalhador, né? A tal da PEC 4x3, não sei o quê, né? Para modificar o 6x1. Vejam, olha que coincidência. A elite dos porcos, tal qual hoje no Brasil, mas também aqui na obra de George Orwell, a elite dos porcos tentando manipular, tentando angariar apoio dos outros animais e gêneros, que somos nós todos no chiqueiro do Brasil. Olha que interessante. Aqui, eles também prometeram que os bichos iriam trabalhar apenas 3 dias por semana. Frisem isso. Recordem-se disso. Olhem bem. Vote na semana de 3 dias de trabalho. Os bichos formaram 2 facções, cada um com seu slogan. Vote em Bola de Neve e na semana de 3 dias. E a outra facção. Vote em Napoleão e na manjedoura cheia. Entendem? Olha que interessante. Toda a fazenda estava profundamente dividida, enquanto a questão do moinho, Bola de Neve reconhecia que não seria fácil. Então veja, a partir de certo momento, o Bola de Neve, tentando se tornar o líder único e parar de dividir o poder com Napoleão, Bola de Neve disse, olha, devemos construir um moinho. Vai exigir muito sacrifício de horas de trabalho, teremos que arranjar meios de comprar equipamentos, mas o moinho vai tornar a vida nossa muito mais técnica. Vamos produzir energia, nós vamos ter que trabalhar muito menos braçalmente, vai ser uma maravilha. O moinho vai ajudar tanto na manutenção da fazenda, na produção de alimentos. Nós vamos ter, inclusive, energias, vamos poder ter máquinas para fazer o nosso trabalho. Eu, Bola de Neve, estou planejando isso, e vocês vão, com isso tudo, quando o moinho estiver feito, vão trabalhar apenas 3 dias e vão poder curtir a vida adoidado durante 4 dias, né? Então, por isso que uma facção dizia, eu estou com Bola de Neve, a semana dos 3 dias. Já o pessoal do Napoleão, do porco Napoleão, dizia, esse moinho não vai servir para nada. Esse moinho vai ser só uma gastança, não vai servir para nada. E isso vai tirar comida da manjedoura, dos coxos. Então, a minha liderança, eu proponho, o Napoleão sempre foi contra a construção do moinho. Reparem bem nisso.
Ele dizia: o importante é nós trabalharmos e produzirmos comida. E aí, essa dicotomia, essa disputa entre esses dois porcos, vai num crescente. Tem quanto aí? 10 minutos. Esse qual é o bloco? Vai num crescente. Bom, vamos seguindo aqui as anotações. O governo revolucionário da Revolução dos Porcos era liderado, anotação minha isso, por Bola de Neve e Napoleão. Mas aí vai acontecer, meus amigos, um fato, como sempre acontece nas revoluções socialistas, sempre vai haver disputa pelo poder, porque o que eles querem é poder e poder. Então sempre eles, em algum momento, eles vão se engalfinhar ferrenhamente pelo poder. Vai haver traições, entre outras cositas. No bloco seguinte, nós vamos verificar que um desses líderes vai armar para cima do outro e vai tomar o poder absoluto nessa Revolução dos Porcos. Vocês não perdem por esperar. O próximo bloco é cheio de emoções e reviravoltas.